dia. Tá acontecendo um MN aqui que deve ser um manicômio. Ou não, né? Boa noite para todos quem está aí. Oi, vocês estão me ouvindo ou eu estou perdido aí? Estamos te ouvindo, professor. Ótimo. Alô, bom dia. Tá chegando mais gente aí, ó. Bom dia! Meu microfone não estava funcionando antes, não. Deixa eu mudar isso aqui de lado para... Bom dia, Cleonir. Bom dia, Geraldino. Você está onde? Eu estou ativando ali pelo computador, Cleonir, mas eu não ativei ainda pelo computador, não, ok? Deixa eu mandar no link para os meninos aí, para as outras turmas, para eles conseguirem entrar. Ótimo. Então, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Cleonir já está fazendo a festa. A 2A já foi, então agora... Ó, tá entrando mais gente aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Só que eu não estou ouvindo vocês não, viu? Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, né? E sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aí de preparação para as Olimpíadas Brasileiras, né, de Física e de Astronomia. Tá ok? É com muito prazer que o professor Geraldino e eu fazemos esse encontro com os alunos e a gente tem, além do prazer de fazer os encontros, né? A gente tem o prazer de colher os frutos desse encontro, que são, por exemplo, as medalhas já obtidas aí nas edições tanto da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, quanto também da OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física, né? Então, antes de tudo, sejam muito bem-vindos. E a gente pede a todos que, nesses encontros, todo mundo tenha muita perseverança, né? Porque a gente acaba abordando assuntos que envolvem os conteúdos de várias das séries do ensino médio. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aí, às vezes, um aluno que é do primeiro ano vê um conteúdo do terceiro ano, não entende e fica naquela... como é que diz? Fica frustrado, fala, eu vou sair porque ele está falando de conteúdo do terceiro ano, eu não estou entendendo. É muito importante que vocês continuem nos encontros, porque o mínimo que vocês compreenderem de tudo vai auxiliá-los demais nas matérias, né, que serão exploradas aí no ensino médio, tanto na área de física, às vezes na área de química. Acaba que a gente toca em vários assuntos, né? E aí a gente pede o seguinte, não fica no desânimo porque você viu alguma coisa que você não entendeu. No futuro, você vai ver que quando o assunto for abordado, na série em que você estiver cursando, você poderá compreendê-lo muito mais facilmente por já ter acompanhado alguma noção dada aqui no nosso encontro sobre cada um dos conteúdos que serão explorados. Então, é aquele negócio, às vezes você vai ver um conteúdo da sua turma, às vezes você vai ver um conteúdo lá da frente, não se preocupe, seja perseverante e se mantenha atento a todas as aulas, atento a todos os encontros, que o fruto vai ser colhido, tá? Não é uma coisa que a gente espera resultado para amanhã, para depois, não. É uma coisa que a gente colhe, né? Os resultados são a longo prazo. Então, a gente espera aí, né, contribuir com todos vocês, com esses encontros, e, com isso, motivá-los, né, a participarem das Olimpíadas, tá ok? Então, como está aí, né, nesse slide que está aparecendo para vocês, esse é o nosso encontro preparatório
para as Olimpíadas de Física e de Astronomia, ok? Desde que nós entramos, né, no IFMG, eu pelo menos entrei em São João, o Geraldino voltou para São João, nós temos incentivado os alunos a participarem das Olimpíadas. É claro que muitas das vezes a gente não consegue uma participação expressiva de 200, 300 alunos, mas aqueles que participam normalmente levam a sério, empenham e acabam trazendo um resultado favorável para o nosso IF, né? E isso é muito bom, tanto para a instituição quanto para vocês também, porque cada participação nessas Olimpíadas rende um certificado e automaticamente o currículo de cada um de vocês é enriquecido, né, com essas participações. Ok? Bom, então o encontro de hoje, especificamente falando, ele é para a preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é aquela que está mais próxima, né? Ela acontece agora no mês de maio, ok? E nós já temos as datas onde ocorrerão as provas, né? E vale lembrar que as provas serão realizadas na escola, ou seja, aí no campus do IFMG São João Evangelista. Opa, até engasguei. Bom, caso alguém tenha alguma curiosidade, esse é o site, né, da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, vocês podem observar aí. Então, o que acontece? Esse é o site da OBA, onde a gente tem aí uma grande quantidade de informações e também de conteúdo, né? Nesse site, a gente encontra desde as provas com os gabaritos das edições anteriores da OBA, né? A gente tem também um arquivo contendo toda a bibliografia que é cobrada na OBA, ou seja, que é cobrada na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Se você entrar nesse site e abrir essa bibliografia, pode ser que você se assuste, porque o acervo é gigantesco, mas não quer dizer que você tenha que consultar todo esse acervo, né? Aqui também, nesse site, a gente encontra, né, as informações a respeito das provas, que são em vários níveis. Vale lembrar que para aluno do ensino médio, a gente pega a prova de nível 4, onde se cobra todo o conteúdo de astronomia abordado no ensino básico, na educação básica. Isso é, no ensino fundamental e no ensino médio. É coisa para chuchu, embora a gente nem sempre perceba isso, tá? Mas, fundamentalmente falando, o pessoal se concentra muito em coisas práticas. Fases da Lua, eclipses, reconhecimento de constelações, reconhecimento de polo sul celeste, reconhecimento de pontos cardeais, lançamento de satélites, normalmente órbita de satélites. Vocês verão isso na prova de hoje que nós vamos resolver aqui, tá ok? Então, eu convido a vocês a entrarem e explorarem esse site da OBA para tomar conhecimento de como que é essa Olimpíada. Ô, Cleoni, só lembrando que na quarta-feira, né, a gente fala sobre o Enem, ok? Então, o que acontece? Durante esse primeiro semestre, né, até o dia da prova da OBA, nós temos também um outro evento daqui, né, das Olimpíadas, que é o lançamento de foguetes, né? Então, eu convido os alunos que quiserem participar do lançamento de foguetes, eu vou combinar aí com o professor Geraldino para a gente marcar uma data e a gente realizar o lançamento de foguete aí no campus São João Evangelista, para a gente fazer as devidas medidas, né? O alcance do foguete, e aí a gente participar dessa Olimpíada de lançamento de foguetes, tá ok? Basicamente, a gente vai construir um foguetinho de garrafa PET e fazer o lançamento dele aí no campus. O objetivo é fazer com que ele tenha o maior alcance possível, tá ok? É um foguetinho simples, feito com vinagre e bicarbonato de sódio. A reação do ácido do vinagre com bicarbonato de sódio cria um gás, que é o gás carbônico, e esse gás carbônico, então, impulsiona o foguete, lançando-o de tal forma que ele alcance uma certa distância. Como eu disse, o objetivo é alcançar a maior distância possível. Nós não temos que ganhar, nós temos que participar
e, se possível, se Deus quiser, divertir, né, com o lançamento do foguete. Então, pessoal, nós não temos objetivo de ganhar medalhas na Olimpíada. Nós temos o objetivo de participar das Olimpíadas e, se Deus quiser, promover aí, né, o aprendizado e, se possível, também a gente divertir durante os encontros e divertir durante o decorrer das Olimpíadas ao longo do ano. Beleza? Então, vamos lá. Já chega de falar, né? Professor Gomes Marques. Então, vamos lá. Pessoal, oba! Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Uma boa notícia que eu tenho para vocês é a seguinte, né? A prova da OBA, ela é uma prova muito simples, tá ok? Muitas das vezes, o enunciado da questão te ensina a resolver a questão, e eu chamo a atenção de todos nesse momento para, por favor, jamais se esqueça, em qualquer Olimpíada, de preencher o cabeçalho da prova. Uma prova sem cabeçalho preenchido é uma prova nula, descartada. Então, você tem aqui, né? A prova, normalmente, ela te pede o seu nome, o endereço, o bairro, e te pede também um e-mail. Esse e-mail é para que a equipe da OBA entre em contato com você para dizer se você foi premiado, se você alcançou a nota de medalha ou não. E também para te pedir endereço para enviar o seu certificado. Tá bem? Além disso, o nome da escola, o endereço da escola e as informações demais aí sobre a nossa escola. Beleza? Então, quem for participar, por favor, se atente para esses dados, que é muito importante. Então, lá vai. Vamos resolver, né? Nós viemos aqui foi para ver a resolução do exercício. Não foi ficar batendo papo, não. Então, vamos rachar a taca. Diz aí, essa é a prova da OBA de 2021, quer dizer, do ano passado. Como vocês podem ver, reparem aí, tá? É uma questão que envolve astronáutica. O que é astronáutica? Astronáutica é a parte que trata do lançamento de foguetes, satélites e da exploração espacial. Tá, ok? Então, isso aí, eu vou ler a questão, vou comentar sobre ela e vocês verão como a resolução é simples. Basta não espantar, tá? Então, lá vai. Essa é a questão 1, valia 1 ponto. A Voyager 2 é uma nave robótica norte-americana lançada pela NASA em 20 de agosto de 1977. Tempo pra caramba. A sonda se aproximou dos 4 planetas gigantes do Sistema Solar, isto é, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, produzindo valiosíssimos resultados científicos e as melhores fotografias daqueles corpos dos seus satélites obtidas até então. Tornou-se o 4º artefato humano a ultrapassar a órbita de Plutão em 1989 e no final de 2005 encontrava-se a uma distância de cerca de 75 UA, isso é, unidade astronômica da Terra. Bom, tá aqui a foto da Voyager 2, tá ok? Sua velocidade atual em relação ao Sol é de 15,3 quilômetros por segundo, o que equivale a cerca de 3,23 UA, isso é, unidade astronômica, por ano. Assinale a alternativa que traz a que distância em unidade astronômica a Voyager 2 estava da Terra no final de 2015. Bom, para a gente resolver essa questão, eu quero primeiro, né, clarear a respeito dessa, o que é essa UA. Pessoal, em astronomia, as distâncias entre os astros são grandes demais para ser dadas em quilômetros. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a distância que existe entre
a Terra e o Sol é da casa de... Veja bem, você tem o Sol e você tem a Terra. A distância entre os dois é de 150 milhões de quilômetros. E olha que isso para a astronomia não é nada. Essa distância de 150 milhões de quilômetros existente entre a Terra e o Sol, ela é considerada em astronomia como sendo uma unidade astronômica. Então, quando se fala aí, né, que a sonda se move a 3,23 unidades astronômicas por ano, quer dizer que ela se move a 3,23 vezes 150 milhões de quilômetros por ano, o que dá aí próximo de 500 milhões de quilômetros por ano. Reparem que os valores são enormes, né? Então, para a gente encolher um pouco esses valores, a gente expressa os 150 milhões de quilômetros em unidades astronômicas, tá ok? Então, 10 unidades astronômicas são 10 vezes 150 milhões de quilômetros. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente ter uma ideia, reparem só. Diz a questão que, no final do ano de 2005, a nave Voyager 2 estava a 75 unidades astronômicas da Terra. Então, veja só. Você tem, então, né, a posição da Voyager naquele ano. 75 unidades astronômicas. Isso no ano de 2005. Agora, reparem para vocês verem. O que a questão pede? É uma questão relativamente simples. O que ela está pedindo para a gente? Ela está querendo saber onde está a Voyager 2, ou seja, qual que é a distância da Voyager 2 em relação à Terra no final do ano 2015. Ou seja, eu quero saber qual que é a posição da Voyager 2 quando nós estamos no ano de 2015. Então, essa aqui seria o que nós chamamos aí de posição inicial, e essa aqui seria a posição final da nave Voyager 2. Galera, como é que a gente sabe onde que a nave vai estar? Não é verdade? Se você pegar e utilizar aí, né? Espera aí, só um pouquinho. Tá ok. Se você pegar e utilizar a cabeça, como é que a gente sabe onde ela está? Basta a gente fazer o seguinte. Ó. Eu sei que em 2005, né? Ela está a 75 unidades astronômicas. Em 2015, quer dizer, até 2015, a nave vai ter sofrido um deslocamento escalar, que é o que a gente chama aí, né, de delta S. Bom, é claro que para mim achar esse deslocamento escalar, eu preciso conhecer com que rapidez a nave se desloca, ou seja, eu preciso conhecer a velocidade da nave. Por que eu preciso conhecer a velocidade da nave? Porque nós já vimos, né, até os primeiros anos aí já viram que a gente define a grandeza-velocidade como sendo a relação entre o deslocamento e o tempo que foi necessário para que ele ocorra. Não é verdade? Agora, reparem bem o que a questão nos diz. Olha que bacana. Aqui diz, olha só, a informação crucial está aqui, ó. A velocidade atual da nave em relação ao Sol é de 15,3 quilômetros por segundo, ou seja, de 3,23 unidade astronômica por ano.
Reparem que o tempo todo a questão está falando na unidade astronômica. E a questão pede para a gente qual que é a distância em unidade astronômica. Então, eu vou utilizar para resolver essa questão a velocidade da nave expressa em unidade astronômica. Você pode resolver essa questão utilizando essa pequena equação, ou pode resolver essa questão também utilizando uma pequena regra de 3, que dá na mesma. Então, eu vou resolver rapidamente das duas formas, tá ok? Então, vamos lá primeiro pela regra de 3. Então, olha só. Usando a regra de 3. Olha aqui, ó. Qual a velocidade da nave? A velocidade é de 3,23 unidade astronômica por ano. Qual é o significado físico desta velocidade? O significado físico dessa velocidade é que, para cada um ano, a nave percorre uma distância de 3,23 unidade astronômica. E isso é o significado dessa velocidade. Agora, repare, ele está falando para a gente calcular que distância que a nave vai estar em 2015, conhecendo a posição que ela estava em 2005. Reparem que de 2005 para 2015, existe um intervalo de tempo de exatamente 10 anos. Confirme aí se não é verdade. De 2015 para 2005, nós temos exatamente 10 anos. Então, vejam, se para cada ano a nave percorre uma distância de 3,23 unidade astronômica, qual será a distância percorrida por ela, considerando-se um intervalo de 10 anos? Hein? Ah, olha a regrinha de 3 aí, ó, bacana. Você já sabe como resolver regra de 3, não é verdade? Você pega multiplicando cruzado, então nós temos 1 vezes x, vai dar 1 ano vezes x. Isso é igual a, multiplicando cruzado, 10 anos, 10 ano, vezes 3,23 unidade astronômica. Consequentemente, galera, o que nós vamos ter aqui? Bom, é possível, por exemplo, ver que o x vai ser dado por essa multiplicação aqui, ó. 10 vezes 3,23 dá 32,3. Desculpem, 32,3. Ano vezes unidade astronômica, ano vezes unidade astronômica. Esse 1 ano que está multiplicando o x, nós vamos puxá-lo aqui para esse segundo membro da nossa expressão. E lembre-se que quem está multiplicando passa dividindo 1 ano. Aí, meu amigo, eu simplifico o ano aqui em cima com o ano aqui embaixo. E aí, meus caros colegas, né, o que nós vamos ter aqui, na verdade? Nós vamos ter que sobra, portanto, que o x, não é verdade? É 32,3 unidade astronômica. Então, quer dizer que durante 10 anos, a nave percorreu uma distância de 32,3 unidade astronômica. Bom, mas isso não é a resposta da questão. Ele não pergunta qual foi a distância percorrida pela nave. Ele quer saber qual que é a nova distância entre a nave e o planeta Terra. Então, vale lembrar que em 2005,
ela já estava a 75 unidades astronômicas. De 2005 a 2015, ela percorreu mais 32,3 unidades astronômicas. Então, como é que eu vou saber onde a nave se encontra? Nós sabemos muito bem, né, que para eu descobrir onde um corpo estará, basta eu pegar onde ele está e adicionar a isso o tanto que ele andou, beleza? Então, se ele estava na posição 75 unidade astronômica e andou 32,3 unidade astronômica, quer dizer que ele vai estar aonde? Ele vai estar na posição 75 somada com 32,3, ok? Consequentemente, igualando as casas aqui, decimais, acrescentando o zero, nós teremos 0 com 3 é 3, 5 com 2 é 7, 7 com 3 dá 10. Olha que bacana! Isso quer dizer que a nave, em 2005, estava a uma distância de 75 unidades astronômicas. Andou 32,3 unidades astronômicas. Então, em 2015, ela estará a uma distância da Terra de 107,3 unidade astronômica. Esta, portanto, galera, é a resposta da nossa questão. Se você vier aqui em cima e observar as alternativas que nós temos, repare que a opção 107.3 corresponde à alternativa da letra A. Então, nós temos aqui, pessoal, a resposta da nossa questão. Entenderam a ideia? Algum problema? Alguém aí? Tem alguma dúvida? Sou todo ouvidos. Eu vou abrir o microfone para alguém que quiser falar aqui na sala. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Cleoni? Se quiser, cheguem aqui mais perto do microfone. Oi, não, Humberto. Aqui parece que não tem... Todos entenderam, gente? Parece que todos entenderam aqui. Então, só lembrando, né, Cleoni, que essa questão, ela envolveu o assunto do primeiro ano, né, que é o movimento uniforme, não é isso? Exatamente. Então, tá aí. Bom, pessoal, eu disse que resolveria, né, por regra de 3 e pela nossa pequena equação aqui, né, da velocidade média para o movimento uniforme. Um detalhe importante. Vejam bem, a resposta já está dada, da maneira mais simples possível. Agora, para ninguém aí falar assim, e a expressão? E a expressão? É só você lembrar o seguinte, que se velocidade é aquilo que foi percorrido em um determinado tempo, nós temos 3,23 unidade astronômica por ano é igual ao tanto que a nave andou durante o intervalo de tempo que nós vimos lá em cima, que era de 10 anos. Beleza? O que a gente faz aqui, então? Quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, daqui eu tiro que o ΔS é 3,23 unidade astronômica por ano vezes 10 anos. Aí, simplificando, ano com ano, beleza? Sobra, então, 10 vezes 3,23, ou seja, o ΔS vai valer 32,3 unidade astronômica. Repare, o resultado foi o mesmo. Agora, aqui a gente precisa lembrar que deslocamento escalar, ΔS, ele é a posição final menos a posição inicial. Ok? Então, se você pegar 32,3 unidade astronômica, que é o deslocamento, a posição final eu não sei,
A posição inicial, 75 unidade astronômica. Trazendo 75 para o outro lado aqui da igualdade, nós vamos ficar com 32,3 unidade astronômica mais 75 unidade astronômica. Isso vai dar a posição atual da nave, ou seja, a posição que ela está em 2015. Logo, o S valerá, então, 107,3 unidades astronômicas. Reparem que o resultado é lógico, tem que ser o mesmo, tá? Um detalhe importante, não existe maneira mais bonita de fazer, tá? Você pode utilizar tanto a regra de 3 quanto a expressão da velocidade média. As duas maneiras de resolver são belas, e são aceitas, e valem, e te dão uma resposta. Então, manda bala, beleza? Vamos, então, para uma próxima questão, que é uma questão de observação e leitura. Atenção, chama a atenção de todos. As Olimpíadas, tanto de astronomia quanto de física, de matemática e demais disciplinas, elas exigem uma leitura atenta do que está sendo dito. E muitas vezes a resolução é tão besta que você fala, mas é isso, cara? Então vamos lá. Essa é a questão número 2. Também vale um ponto. Diz assim: precessão é o movimento circular do eixo de rotação da Terra. A precessão faz com que o Polo Norte e, lógico, o Polo Sul não aponte sempre para a mesma estrela ou constelação. O eixo da Terra precessa com um período de aproximadamente 26 mil anos, o que significa que o ponto para onde ele aponta descreve um círculo no céu em 26 mil anos. A imagem traz esse círculo de precessão do Polo Sul celeste, em torno do Polo Sul eclíptico, PSE, ao longo dos milênios marcados no círculo, onde 2000 corresponde aproximadamente à época atual. Ou seja, 2000 está aqui, ó. Tá ok? Para quem está vendo, está aqui, ó. A imagem aqui, ó. Beleza? Então, esse ponto aqui, ó, mostra aonde está apontando, para onde que está apontando o Polo Sul celeste. O Polo Sul celeste. O que é o Polo Sul celeste? Bom, pessoal, vocês sabem, não é verdade? Vocês sabem que, na verdade, né, a gente tem no planeta Terra a projeção de algumas linhas que servem para orientação. Essas linhas são os paralelos e os meridianos. Entre eles, nós temos um paralelo e um meridiano, que são os mais importantes, são as referências, né? Que são a linha internacional de mudança de data, que passa, né, lá em Greenwich, e temos também o Equador, que é aquele que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, ok? Além disso, a gente tem os polos norte e sul. Isso foi feito originalmente na Terra, para permitir que a gente localizasse um ponto na superfície da Terra. Os astrônomos acharam essa ideia bacana e projetaram esse sistema de linhas que existe aqui na Terra, linhas imaginárias, projetaram isso no céu. E aí nós temos também paralelos e meridianos no céu, tá ok? Só que esses paralelos e meridianos no céu, eles recebem um nome diferente. Eles são chamados de declinação, ascensão reta, azimute ou então elevação. Tá bom? O que acontece aqui nessa questão?
Isso eu estou dando um bocado de informação para vocês, que quando eu tocar num assunto depois, vocês vão falar assim, eu já ouvi isso antes, ó. A ideia é isso, tá? Não precisa de saber nada disso para resolver essa questão aqui, mas apenas a leitura e a observação. Vamos lá. Então, o que a questão te pede? Pede o seguinte, veja só. Assinale a alternativa que traz o nome da estrela que estará próxima do Polo Sul Celeste daqui a aproximadamente 6.000 anos. Então, vamos pensar. Nós estamos no ano 2022, ou seja, o Polo Sul Celeste, de acordo com o enunciado da questão, que está escrito aqui, ó, o Polo Sul Celeste, tá ok? Está marcado, ele está apontando aqui, ó, onde nós temos a indicação 2000. Na época atual, o Polo Sul Celeste aponta onde está a marcação 2000. Então, o Polo Sul Celeste da Terra está apontando nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, em 2000, no ano 2000, o Polo Sul Celeste está aqui. Vamos pensar comigo. Daqui a 6.000 anos, veja, daqui a 6.000 anos. Daqui a 6.000 anos. Quer dizer, se eu estou no ano 2000, daqui a 6.000 anos, eu vou ter que colocar e acrescentar esses 2.000 mais 6.000 anos. Consequentemente, daqui a 6.000 anos, o Polo Sul Celeste vai estar apontando para onde? Ele vai estar apontando nesse círculo para onde estiver a indicação de 2.000 mais 6.000. O que é 2.000 mais 6.000? Se você está do ano 2000 e soma 6.000, nós vamos chegar ao ano 8.000. Aí, nós vamos chegar nessa época aqui, ó. Agora, procure, veja bem, muita atenção. Muitas vezes, o professor, às vezes, de matemática, vira para vocês e fala assim, gente, nós vamos descartar tempo negativo, porque tempo negativo não existe. Existe, sim. Quando você representa um tempo negativo, você está indicando tempo no passado. Então, galera, nesta figura, do 0 para cá, repare que os tempos estão todos negativos. Isso se refere à época correspondente ao passado. Beleza? Os números positivos pegam do 0, que é a época de Cristo, e daqui para frente nós vamos ter as épocas depois de Cristo, envolvendo os tempos do futuro. 2000 corresponde, portanto, ao presente. Então, quando que será o futuro? Ou seja, onde que estará os 8.000 do futuro? O 8.000 no futuro é esse 8.000 que aparece aqui, ó. Aqui, ó. Reparem que existe uma maldade na figura. Se você somar 2.000 com 6.000, você vai achar 8.000. Note que existe um 8.000 aqui também, ó. Estão vendo que tem um 8.000 aqui? Só que esse 8.000, ele é negativo. Portanto, ele corresponde a 8.000 anos no passado. E nós estamos pensando no futuro. Consequentemente, o ano 8.000 correto é esse que está indicado aqui. Tá ok? Bom, e o que é a pergunta da questão? Né? Qual que é a pergunta da questão? Assinale a alternativa que traz
o nome da estrela que estará próxima do Polo Sul Celeste daqui a 6.000 anos. Poxa, cara, você tem aqui um punhado de nome de estrela, olha. Canopo, Beta Dourados, Alcefina, Avior, Aspidisque. Aqui você tem Nicarina, Miaplácidos e Ômega Carina. Além aqui de Beta Hidri e Acherna. Tem a Crux aqui também, né? Marqueb, Jesus, haja nome, Regor. Uma pergunta. De todos esses nomes que eu falei, qual é aquele que está mais próximo da marcação 8.000? É só você olhar na questão. Quem está mais perto da 8.000? Se você tiver bons olhos, fica claro que o pontinho correspondente à estrela, que está mais próxima do tempo 8.000, é ela cujo nome é Aspidisque. Então, daqui a 6.000 anos, o Polo Sul Celeste deixará de estar apontando aqui, nessa direção, e passará a apontar exatamente aqui, próximo da estrela Aspidisque. Bom, pessoal, em cada estrela, basta vir aqui e marcar a alternativa correta, que é, no caso, a alternativa da letra A. Se vocês observarem e prestarem atenção, o que foi necessário para resolver a questão? Apenas prestar atenção na leitura do enunciado, interpretar a figura que foi dada e saber que tempo negativo é passado, tempo positivo, aqui no caso, será futuro, e lembrar que daqui a, quando você escreve a expressão daqui a tanto tempo, você está se referindo ao futuro e não ao passado. Portanto, o nome da estrela foi dado. Não há muito o que fazer aqui nessa questão, não. Alguém tem alguma pergunta? Ô, Cleoni. Oi. Deu uma falha aí. Ô, Cleoni, deixa eu só complementar aqui o seguinte, essa questão do tempo, né? Tá me ouvindo? Tô. Só complementar, gente, essa questão do tempo, que quando a gente pensa em instante pode ser negativo, né? Mas quando a gente pensa em intervalo, né, Cleoni? O intervalo já é sempre positivo porque o tempo anda para frente. Não existe como o tempo andar para trás. Tá me ouvindo, Cleoni? Sim. Né? O tempo anda para frente, então o intervalo de tempo é sempre positivo. Mas instante de tempo, aí sim, eu posso ter instante negativo, correto? O instante negativo é tudo aquilo que aconteceu antes do instante considerado zero. No caso, a gente toma como referência, né, a época de Cristo, que foi o tempo estipulado como zero, correto? Ok, turma? Alguma pergunta para o professor Cleoni? Não. Todos entenderam? Ficou claro? O que é que vocês acharam da questão? Acharam legal. Fácil? Foi fácil ou difícil? Fácil, ok. Cleoni, pode continuar. Só para chamar a atenção do pessoal, isso que eu estou apresentando para vocês aí, é uma tela de um aplicativo que chama Stellari. É um aplicativo para computador, tem para todos os sistemas operacionais que você pensar, tem para celular também, e ele simula o movimento do céu noturno, diurno, qualquer época do ano, presente, passado ou futuro. Ok? Eu estou colocando ele aqui para a gente poder enxergar as seguintes informações. Reparem bem. Pessoal, aqui embaixo
está aparecendo, olha, um S que é do polo cardial sul. Então, isso aqui representa para nós o polo sul da Terra, tá ok? Para que lado que ele está? Aqui nós temos o sudeste e aqui nós temos o sudoeste. Se eu quiser mostrar para vocês a projeção, o lugar para onde aponta o eixo da Terra no céu, ele é chamado de polo sul celeste. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Onde está o polo sul celeste? Reparem, esse ponto azul aqui de onde está, onde estão, né, divergindo essas linhas, da onde essas linhas estão se afastando, esse ponto aqui, ele é o polo sul celeste, ok? Ele é visível daqui, daí de São João, ele é visível de qualquer lugar aqui no hemisfério sul, e você pode encontrá-lo. Como não existe essa marca azul com linhas saindo no céu, tá? A Oba uma vez fez uma pergunta sobre isso, é muito bacana, né? Ela perguntou para os alunos, os participantes olímpicos, como é que você faria para identificar o lugar onde se encontra o Polo Sul Celeste? Tem uma maneira bacana de fazer isso. Para fazer isso, pessoal, eu vou tirar aqui as linhas por enquanto e vou chamar a atenção de vocês para esse conjunto de estrelas que eu estou apontando aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver aí na sala, mas é um conjuntinho de estrela que o mouse está passando nele, ó. Esse conjunto de estrelas, galera, é uma constelação muito conhecida aqui no Sul. É chamada de Cruzeiro do Sul, tá ok? É a constelação do Cruzeiro. A figura dela é uma cruz, como vocês podem observar. Para poder localizar o Polo Sul Celeste, a gente faz o seguinte artifício. Você observando a constelação do Cruzeiro do Sul, você percebe que ela tem dois braços. É uma cruz, né? Ela tem um braço maior e tem aqui um braço menor. Se você pegar esse braço maior e imaginar ele sendo prolongado 4,5 vezes para esse lado de cá, onde está a seta do mouse, ou seja, se você partir da estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, que se chama a Crux, e percorrer uma distância equivalente a 4 vezes esse braço maior aqui, ó, 4,5 vezes, 1, 2, 3, 4,5, você terá encontrado o local onde se encontra o Polo Sul Celeste. Ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu não estou vendo, mas ele está aqui. Se eu colocar o meu sistema de linhas, olha aqui, ó, mais ou menos por aqui mesmo. Eu errei por pouco. Afinal de contas, prolongar distância com imaginação nunca vai dar certo. Você vai chegar pertinho do Polo Sul Celeste, tá? É dessa maneira que a gente faz, então, para encontrá-lo no céu. Então, se você, ao sair aí da aula, olhar para o lado sul, professor, qual que é o lado sul? Quando você estiver no pátio aí do prédio 1, você olha em direção ao alojamento masculino, ou seja, para o lado onde está o restaurante aí do IF. Você verá, nesse exato momento, a constelação do Cruzeiro do Sul, brilhante e radiante no céu. Basta olhar. Beleza? Pois é isso aí, pessoal. Chega. Voltando aí agora. Já que vocês acharam a questão fácil, obrigado, porque ela é fácil mesmo. Então agora nós vamos partir para um bicho de 7 cabeças. Tá bom? Beleza? Olha, muita atenção, porque agora é uma questão que pode ser difícil para chuchu, tanto para menino do primeiro ano, quanto aluno do segundo, quanto aluno do terceiro. Porque o do terceiro não vai lembrar de ter visto isso do primeiro. E o do primeiro não vai ter visto ainda. E o do segundo também não vai lembrar. Vamos lá, rapidinho. Um satélite artificial que tem uma massa M encontra-se em uma órbita circular de raio R.
em torno da Terra. Seu período orbital vale P. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o dobro da massa e mantivesse o mesmo período orbital. Pessoal, essa questão ela envolve uma grande gama, ela abraça um grande número de conceitos. Eu vou resolvê-la agora da maneira mais simples e mais rápida possível. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que prestar atenção que diz que é uma órbita circular, tá ok? E essa órbita circular está em torno da Terra. Então, você tem lá o nosso planeta, ok? E aí o nosso satélitezinho vai estar girando aí em torno do nosso planeta, ok? Veja bem o que diz aí. O raio da órbita, o que é o raio da órbita? O raio da órbita quer dizer a linha que parte do centro da Terra até a órbita do planeta, esse raio vale R, ok? É escrito aqui, ó, um raio R. Então, nós temos aqui um raio R. Cadê minha caneta? Ela aqui, ó. Um raio R. O satélite que está nessa órbita tem uma massa M. E é claro que o nosso planeta, a Terra, também tem massa, né? Eu vou chamar aqui de massa M maiúsculo, beleza? Para que o satélite fique girando, dando círculos em torno da Terra, é preciso que nesse satélite atue uma força. Por quê? Essa força tem que ser uma força que a gente chama de força resultante. O que acontece? Tem uma lei que é chamada de lei de Newton, para ser mais exato, primeira lei de Newton, que diz o seguinte: se um corpo está em repouso ou se ele está em movimento retilíneo e uniforme, isso quer dizer que o corpo se move em linha reta, com velocidade constante. Então, se o movimento se um corpo estiver em repouso ou em movimento em linha reta, com velocidade constante, necessariamente a força resultante que atua nele é zero, é nula. Não existe força resultante agindo nele. Porém, quando um corpo não está em nenhuma dessas duas situações, isto é, repouso ou MRU, tem que existir uma força resultante sobre ele. Tem que haver uma força resultante agindo nele. No caso do movimento chamado movimento circunferencial, ou movimento circular, ou movimento curvilíneo, essa força resultante, ela tem que existir e, veja, ela tem uma propriedade muito importante. Essa força resultante sempre aponta, né, para o centro da trajetória curva. Por esta razão, essa força resultante ela é chamada de força resultante centrípeta. Uma força resultante centrípeta é uma força que aponta para o centro de uma trajetória curva. Então, por exemplo, quando você está dentro de um carro e o carro faz uma curva, para que você não seja jogado para fora da curva, é necessário que atue uma força em você. Essa força que atua em você é a força resultante centrípeta. Caso não haja essa força, você continua em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sai da curva, é jogado para fora da curva. Tá ok? Pessoal, não se espantem agora. Tá? Vocês verão isso no momento certo, os alunos do primeiro ano. Os do segundo e os do terceiro podem já ter visto. Se não viram,
esta informação, esse mesmo assunto vai voltar aqui outras várias e várias vezes, tá bem? A força resultante centrípeta, ela é definida como sendo a massa do corpo que A está sofrendo, multiplicado pela sua velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória curva que o corpo descreve. No nosso exemplo aqui, essa trajetória curva, ela tem, no caso, um raio que foi chamado de raio R. E esse R, tá? É o que eu vou colocar aqui agora. Então, isso aqui, ó, é a definição de força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta. Ok? Agora, relaxe. Como nós já vimos aqui, né, na questão anterior, aquela lá do satélite, do satélite não, né? Desculpa. A primeira que nós vimos aqui. A gente sabe o seguinte, que quando um corpo se move com uma determinada velocidade, a gente pode pensar na velocidade como sendo o deslocamento escalar que ele sofre em função do tempo. Tá, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Sim, Cleoni. Todos estão ouvindo então vou continuar. Ok. Então, desculpa, porque deu uma queda aqui. Reparem bem que quando o objeto está em movimento circular, a gente pode falar que a trajetória dele é um círculo e automaticamente, se a gente pensar na quantidade que ele andou, né, nós vamos ter que a quantidade que ele andou é o comprimento de um círculo, tá certo? O comprimento de um círculo, pessoal, para quem não lembra aí, né, o comprimento de um círculo, ele é dado pela expressão 2π vezes r, onde esse π, tá, é uma constante que vale 3,1415926535. Mas, para a felicidade geral da nação, a gente normalmente adota o π como sendo 3. Na pior das hipóteses, 3,1. Bom, isso não vem ao caso aqui agora, não, né? Então, veja bem, quando um objeto está descrevendo um movimento circular, e no caso do satélite, o satélite fica girando em torno da Terra, ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 200 voltas, 2.000 voltas, 20.000 voltas e assim por diante. Cada volta que ele dá demora um certo tempo. E esse tempo que ele gasta para dar uma volta, a gente dá a esse tempo o nome de período, tá ok? Bom, aqui nessa questão, ele está chamando período com a letra P, tá ok? Então, eu vou representar aqui o período também com a letra P. E aí, meus amigos, olha só, presta atenção, vou fazer uma substituição aqui, ó. Bom, para o movimento circular, então, do satélite, nós vamos ter que a velocidade será o tanto que o satélite anda em cada volta. Isso é, ele vai dar uma volta completa. Então, a distância que ele anda em uma volta é 2πr. E o tempo que ele gasta para dar essa volta é o período, que a questão está chamando de... Então, veja, isso que eu escrevi aqui, ó, isso que eu escrevi aqui, é necessariamente isso que está escrito aqui com estas substituições. Tá bem? Bom, e aí o que eu vou fazer com isso, né? Isaac Newton, um cara que é genial, ele descobriu em mais ou menos 1600 e um pouquinho,
1630, 1650, por aí afora. Desculpa, 1700, né? Aliás, desculpem. O que acontece? Ele descobriu que essa força resultante centrípeta que atua no satélite é decorrente da atração do satélite pela Terra. Uma atração que ele viu que existe em todos os corpos no universo. Por essa razão, ele chamou essa atração de gravitação universal. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que em torno da Terra nós temos uma aceleração da gravidade que nos mantém, que nos ajuda a mantermos com o pé no chão, né? Essa gravitação universal dá origem, né? Newton escreveu isso como sendo uma força, ele descreveu isso como sendo uma força, que é a força de atração ou força de gravitação universal. Pessoal, nós não vamos desenvolver isso aqui agora, não, porque até para não assustar todo mundo, né? Mas a força de atração universal que existe entre dois corpos, toda vez que você tiver dois corpos quaisquer, tá? Corpo 1, corpo 2, eles vão se atrair por uma força de gravitação, ok? E essa força de gravitação, ela foi determinada pelo senhor Isaac Newton. Ela é dada por uma constante que multiplica a massa dos corpos do outro corpo e é dividida pela distância que existe entre esses corpos elevada ao quadrado. Por essa razão, essa lei de gravitação universal desenvolvida por Newton é muitas vezes também chamada de lei do inverso do quadrado, tá ok? Agora, o que acontece? Olha só o que essa questão quer. Ela quer que a gente combine essas informações todas para a gente poder enxergar o que vai acontecer com esse satélite se ele dobrar a massa e manter seu período. Para um aluno que está mais avançado no terceiro ano, nós não vamos fazer essa bagunça toda que a gente está fazendo aqui. Nós vamos usar o resultado disso tudo. Eu só estou fazendo essa bagunça toda para mostrar para vocês de onde eu vou tirar as informações para resolver essa questão. Então, vejam, se a força resultante centrípeta é essa aqui, e essa força é de origem gravitacional, a gente pode escrever o seguinte: a força resultante centrípeta, veja o que vai virar isso aqui, ó. A minha caneta parou. A minha caneta vai fazer o seguinte, veja bem. A força resultante centrípeta, mv² sobre R, vai ser, na verdade, a força gravitacional. Quem que é a força gravitacional? G, a massa do planeta Terra, a massa do nosso satélitezinho, dividido pela distância que existe entre a Terra e o satélite. Essa distância é o que a questão aí está chamando de R. Então, nós vamos ter um R ao quadrado aqui, ó. Veja bem, se você observar aqui, nós temos uma igualdade, tá ok? Essa igualdade nos permite fazer algumas simplificações. Que simplificações são essas? Vejam, esse M daqui é a massa do satélite. Esse M daqui é a massa do satélite. Então, vejam, simplificando massa daqui, eu posso escrever que a velocidade do satélite ao quadrado é dada por Gm. Esse R que está dividindo, eu vou jogá-lo para o outro lado da igualdade, multiplicando. E aqui embaixo nós vamos ter um R quadrado. Bom, pessoal, eu posso, mais uma vez, fazer uma simplificação. Qual simplificação? Eu posso simplificar
um desses R's aqui, ó, com um desses aqui. E aí fica aqui embaixo R. Ou seja, eu descubro, então, que a velocidade, o quadrado da velocidade do meu satélite, ela é dada por essa expressão, ó, G emão sobre R. Reparem, pelo amor de Deus, reparem o que está escrito aqui, ó. Note que a velocidade do satélite depende de uma constante que é chamada de constante de gravitação universal. Depende dessa grandeza aqui, que é a massa, mas a massa do nosso planeta Terra. E depende do raio da órbita do satélite. Notem que a velocidade do satélite não depende da massa do satélite. Então, se eu lançar um satélite de 10 quilos, como o Brasil lança, ou lançar um satélite de 10 toneladas, como a Rússia, ou como os Estados Unidos, ou como a França lança, não interessa. Se eles forem colocados na mesma distância da Terra, a velocidade desses satélites vai ser a mesma. Não interessa a massa do satélite. Agora veja que velocidade pode ser dada, então, o quadrado da velocidade é dada por esta expressão. Eu vou finalizar a questão aqui agora, para me poder analisar. Como velocidade do movimento circular, quer dizer, do movimento de órbita do planeta, do satélite, é dado por esta expressão que está aqui, eu vou pegar esta expressão que está aqui e vou elevá-la ao quadrado. Então, vejam, V ao quadrado, olha para que eu vou fazer isso, presta atenção, é igual, elevando o outro lado ao quadrado, 2 ao quadrado, π ao quadrado, r ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado é π ao quadrado. R ao quadrado é r ao quadrado. Sobre, vejam, P, que é o período. Se eu elevar isso ao quadrado, eu vou ter aqui 1p ao quadrado. Então, veja, a velocidade ao quadrado é isso, ó. A velocidade ao quadrado é dada por isso, ó. Essa é a velocidade do satélite. Levando em consideração quem? O seu período. Note que esta expressão de velocidade aqui, ó, ela não leva em consideração o período. Mas veja que a questão pergunta qual deverá ser o raio da órbita se eu mexer na massa do satélite e no período. Então, eu vou ter que arrumar um jeito de relacionar raio de órbita com período. E aí, meus amigos, eu vou fazer isso juntando esta expressão que eu pus aqui com essa que está aqui. Ô, professor, o senhor está ficando doido? Eu já teria largado a questão há muito tempo. Não tem problema não. Mas eu quero que você não largue. Então, nós vamos unir essas expressões. Como? Se V quadrado é isso e V quadrado é isso, então quer dizer que esse cara aqui, ó, esse termo aqui, ó, essa bagunça aqui, é igual a essa outra bagunça aqui, ó. Então, eu posso escrever que 4π quadrado r quadrado sobre p quadrado é igual a g m sobre r. Eu já tinha largado. Não pode, não. Então, nós vamos fazer a seguinte molecagem. Olha, como eu quero relacionar período e raio, eu vou deixar cada um de um lado dessa expressão. Então, eu vou trazer esse raio que está aqui dividindo, eu vou trazer para o lado de cá e levar esse período para o lado de lá. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o período que está aqui dividindo e vou levar para esse lado de cá multiplicando. E eu vou pegar esse raio que está aqui dividindo e vou levar para o lado de cá também multiplicando.
Então, como é que nós vamos fazer? Presta atenção. O raio que está dividindo vem para cá multiplicando. R que multiplica 4 π quadrado, R quadrado. Ó, trouxe esse R daqui para cá multiplicando, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, porque tá feio demais. Tá parecendo o nariz do professor, que é o meu. Isso aqui vai ser o G vezes o M, ó, o P que tá aqui dividindo, ele vem para cá, vezes P quadrado. Só para ficar mais bonitinho ainda, eu vou pegar esse termo aqui, ó, GM, e vou trazer para o lado de cá. Como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que R vezes R quadrado é R ao cubo. 4 π quadrado sobre GM, isso aqui é o P quadrado. Pessoal, eu cheguei numa expressão aqui, tá? Que o Geraldino deve estar rindo aí na sala, tá? Essa expressão, ela é chamada de terceira lei de Kepler. E foi descoberta muito antes de Newton, por um matemático chamado Johannes Kepler. Só que o Kepler, na época, não conhecia esses valores aqui, ó. Ele não chegou nesses valores aqui, ó. Então, ele escreveu essa equação como sendo P2 é igual a 1K vezes R ao cubo. Kepler determinou isso antes de Newton. Na época de Newton, Newton descobriu que essa constante K é exatamente 4π quadrado sobre GM. Olha aí, ó. Olha como a matemática é linda. O cara descobriu a casca e Newton descobriu o miolo. Tá vendo? Então, você sabe que quem veio primeiro foi o ovo. Aí, ó. Pô, e daí? Cleoni do céu, você falou tanto tempo que eu não sei mais nem o que a questão quer. Para quem já viu as leis de Kepler, olha aqui, ó. Para quem já viu as leis de Kepler, para quem já viu a gravitação universal, para quem já teve contato com isso alguma vez, não precisa fazer nada disso. Basta utilizar isso aqui, ó. O que é que diz aquilo ali? Aquilo ali diz que o período, o quadrado de período orbital, o quadrado do período de uma órbita, ou seja, o quadrado do tempo que um satélite demora para dar uma volta, depende exclusivamente do raio da sua órbita. E isso aqui diz, ó, período depende do raio. E só depende do raio. Então, se eu quiser mexer no período, eu só posso fazer isso se eu mexer no raio. O que é mexer no raio? Aproximar o satélite da Terra ou colocar o satélite mais afastado em relação à Terra. Isso muda o tempo que ele demora para dar uma volta. Aí, se você vem cá na questão, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a pergunta. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio. Olha, o que aconteceria com o raio. O raio que o parta. O raio. O que acontece com o raio? Se eu mexer na massa do satélite e não mexer no seu período. Eu não vou mexer no período. Eu vou manter o período. Caraca! Aqui está dizendo que o período só muda
se eu mexer no raio. O inverso é verdadeiro. O raio só muda se eu quiser alterar o período. Então, se eu não altero o período, automaticamente, eu também não altero o raio. Ô, professor, o senhor está brincando comigo. Foi preciso fazer essa gororoba toda para descobrir que, se você não altera o período, o raio também não se altera? É isso aí. Portanto, e essa massa? O que tem a massa? Eu conheço com a massa? A massa que vai para o raio que o pata. Nós descobrimos aqui agora, olha aqui, ó. Nós descobrimos aqui que a velocidade do satélite, nós descobrimos aqui, ó, olha aqui, ó, o período do satélite, ele não tem nada a ver com a massa do satélite. Eu ainda falei com vocês, se eu ponho em órbita um satélite de 1 quilo, de 100 quilos, de 1 tonelada, de 10 toneladas, não interessa. A massa dele não interessa. A velocidade dele só depende do raio. Consequentemente, o tempo que ele gasta para dar uma volta também só depende do raio. Não tem nada a ver com a massa dele. Então, isso aqui é uma pegadinha. O que acontece se eu dobrar a massa? Não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. E como o período foi o mesmo, consequentemente, o raio será o mesmo. Resposta para essa questão permanece inalterado. Está aqui, ó. No professor! Eu ia no bicho. Com certeza tem gente falando isso aí. Eu já tinha largado para lá. E aí, Geraldinho? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguém me ouvindo ou eu estou sozinho? Alô, tem alguém aí? Sem perguntas, professor, estamos te ouvindo. E deu para seguir? Deu. Eu fiz essa questão, eu não consegui responder ano passado. Aí, ó. Não tem problema. Agora você já viu o porquê que você não respondeu a ela, né? Provavelmente, né, você não viu isso aqui. Ou se viu, viu só poucas vezes. Agora você já está vendo de novo. Geraldino, cadê a galera aí? A galera, tá assim, teve alguns alunos que falaram assim, gente, mas eu não acredito que fez tudo aquilo para provar que não depende. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Provar que não depende. Tudo aquilo que foi feito. Né? Ok? Então, galera, para quem, né, conhece a terceira lei de Kepler, uma boa, já ia resolver essa questão logo de cara, né? Já ia chegar à alternativa correta sem fazer nada, ok? Agora, Querem fazer uma pergunta para o professor Cunha, gente? Deixa eu ver aqui. O Cleoni. Pode dormir durante a prova? Pode não. Oi. Espera aí, deixa eu ver aqui. Parece que já está dando a sua hora, né? Aqui, o Geraldino. Oi. Deixa eu só comentar com os meninos. Pessoal, eu peguei aí, né? Como vocês viram, a prova da OBA, ela tem questões fáceis, que envolvem cálculo. Elas têm questões fáceis, que cobram de você leitura e interpretação apenas. E ela tem questões também que são relativamente fáceis, mas é necessário que você tenha o conhecimento que está sendo pedido na questão. Como o Geraldinho disse aí muito bem, era preciso conhecer a lei de Kepler. Quem conhece a lei de Kepler
Bate o olho aqui, não tem nada a ver com a massa, então fica tudo igual. Pum, pronto, acabou a questão. Tá certo? Como eu queria mostrar para vocês de onde eu tirei a minha fundamentação para dizer que a resposta é A, eu acabei resolvendo isso aqui tudo, tá? Mas não era necessário fazer isso aqui. Não é necessário fazer nada disso aqui. Era só vir direto. Tá bom? Oi. Um abração para você. E nós vamos, então, encerrar, né, a transmissão por hoje. Boa noite para todo mundo aí. Lembra o pessoal de olhar o Cruzeiro do Sul. Fica com Deus. Para de gravar aí, Cleoni, a reunião antes de sair, viu?